Se você viver esperando que as pessoas sejam como você, dificilmente você vai construir relações saudáveis. Aprenda a somar suas relações, ao invés de querer que as pessoas sejam igual a você, ou imaginar que a sua forma de agir tem que ser a mesma forma que a outra pessoa age. Está no ar pela Mundial. Programa Despertar Emocional. Falando sobre desenvolvimento pessoal e profissional, motivação e psicologia positiva. Apresentação do coach e palestrante Alex Nielsen. Olá, muito boa tarde, caro ouvinte. Aqui é Alex Nielsen, coach de vida, terapeuta sistêmico das constelações familiares e palestrante. Eu já quero deixar o meu grande abraço para todo mundo que está me ouvindo. Obrigado, caro ouvinte. Seja bem-vindo ao meu programa Despertar Emocional. Hoje eu queria falar de um tema muito bacana, como que nós podemos lidar com pessoas difíceis e arrogantes. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua realidade, tá certo? Então aquilo que é certo para mim não é certo para o outro, e aquilo que é certo para o outro pode não ser certo para mim, tá? Então eu acho que o primeiro passo de tudo isso, de como você lidar com pessoas difíceis, com pessoas arrogantes, com pessoas aí desequilibradas, que a gente vê no nosso dia a dia, seja profissional, seja religioso, não importa. Nós vamos ver isso no dia a dia de alguma forma. Nós entendemos que cada um tem a sua realidade, que o que é certo para ela não é certo para nós. Quando nós entendemos que o ponto de vista dela de ver as situações que estão à frente é diferente do seu ponto de vista, vai começar a ficar muito mais fácil para você lidar com essa pessoa. O segundo ponto aí que eu coloco para você, que quer realmente saber lidar com pessoas difíceis, arrogantes, é escolha ser feliz. Eu acho que as pessoas arrogantes, elas vivem nesse estado porque elas têm uma razão. Elas preferem estar com essa razão de serem difíceis, de serem arrogantes, e elas têm um motivo que para elas é real, um motivo que para elas faz sentido. Mas não se baseie no sentido, não se baseie no que essa pessoa quer, se baseie no que você quer. Então escolha ser feliz. Enquanto todos não aceitam e reconhecem que ele está certo, isso eu digo das pessoas que são aí mais limitadas, mais arrogantes, difíceis, ele não vai entender o ponto de vista. Então a pessoa que é arrogante tem que se conhecer. Então o primeiro ponto é escolha ser feliz. Não se molde, não crie a sua realidade, não permita que o seu estado emocional se atrapalhe, mude por causa da realidade, da atitude, da ação da outra pessoa. Escolha ser feliz. Com certeza vai ficar mais fácil de você lidar com essas pessoas, você lidar com essas situações. Toda vez que uma pessoa é arrogante, que uma pessoa é difícil, você para e pensa, mas eu escolhi ser feliz. Eu não vou seguir essa linha dela, ou como meu filho fala, eu não vou seguir na vibe dela, né? Escolha ser feliz. A partir do momento que você escolhe ser feliz, com certeza vai fazer uma grande diferença na forma como você lida com as pessoas. E eu já garanto, quando você escolhe ser feliz, quando você realmente se propõe a ser feliz e transmitir essa felicidade para aqueles que estão à sua volta, com certeza aquelas pessoas que são arrogantes, difíceis, ou elas vão se afastar de você, ou elas vão começar a ser menos arrogantes e menos difíceis, tá certo? Pode até haver um certo embate, mas no final elas acabam ou se afastando ou minimizando a forma como elas vão lidar com você, tá certo? Um grande amigo meu falou uma vez, e eu venho dizendo isso nos últimos programas, a nossa realidade é baseada na nossa crença. Se nós acreditamos que aquela pessoa é difícil, que não dá para lidar com ela, se nós acreditamos, eu não aguento mais lidar com essa situação, com essa pessoa, no caso que é o que nós estamos falando, a sua realidade vai ser essa, você realmente não vai conseguir lidar com essa pessoa, provavelmente isso vai ser muito mais difícil. Se você não conseguir, realmente vai ser muito mais difícil lidar com essa pessoa. E aí o que acontece? Você vai gerar frustrações, vai gerar raiva, vai gerar depressão, vai gerar uma série de coisas que não são benéficas para você e nem para outra pessoa,
e nem para as pessoas que estão à sua volta. Imagina se você está no seu trabalho, e nós sabemos que quando a gente está no trabalho, a gente lida com vários tipos de pessoa, com vários tipos de personalidades, né, e com vários tipos de problemas e realidades. Cada um tem a sua realidade e essa realidade tem seus problemas, tem as suas formas de encarar e ver os problemas. Então quando nós não sabemos ao certo, não escolhemos essa realidade, escolhemos essa realidade de eu não aceito, eu não consigo conviver com a pessoa, com certeza essa vai ser a sua realidade. Quando nós acreditamos nisso, essa vai ser a sua realidade com toda certeza. 99,9% das casos vai ser dessa forma, tá certo? Terceiro passo aí que eu ensino para vocês, quando vocês se depararem com pessoas difíceis, se depararem com pessoas arrogantes, mude o seu foco. A pessoa veio com agressividade, veio com arrogância, veio de uma forma mais difícil de lidar, né, mais intransigente, mude o seu foco. Né? Escute o que ela tem que falar e mude o seu foco. Como eu falei, você escolheu ser feliz, então mude o seu foco naquele momento. Né? Todas as pessoas têm pensamentos positivos e negativos. E o que muda a sua relação com elas é justamente onde você coloca a sua atenção. Então não é o que a pessoa disse para você, não é a atitude que ela teve com você, mas sim a forma como você vai se portar perante essa posição que a pessoa colocou. Tá certo? Como você vai lidar com a situação? Como você vai interpretar isso? Então mude o seu foco. Tenha pensamentos positivos, lembre que você quer ser feliz, lembre aí do seu propósito de vida, lembre realmente o porquê você está ali naquele momento, seja na empresa, seja em casa, lembre qual é o seu papel e pondere. Será realmente que vale a pena eu entrar aí numa discussão, eu entrar aí numa divergência com essa pessoa? Com certeza não vai adiantar nada. Porque eu garanto que quando você entra numa discussão, não existe ganhador, só existe perdedor. Com certeza. Eu ouvi uma vez numa série, na verdade num desenho, eu achei fantástico isso. O desenho fala assim: numa guerra não existe perdedores, não existe ganhadores, nem aquele que ganhou, nem aquele que perdeu. Existe apenas um monte de pessoas que se juntam para recolher os corpos. Eu achei fantástico isso, é um desenho mais adulto, mas achei fantástico isso, essa colocação. E é realmente isso. Numa discussão, eu não te dizendo uma discussão saudável, né? As discussões são viáveis, né, para você discutir, para você chegar a um ponto, a um consenso. Agora eu digo discussões que não vão levar a lugar nenhum. Discussões que só vão trazer estresse, discussões que só vão te atrapalhar a vida, discussões que só vão que não vão te beneficiar a nada. Esse tipo de discussão, pula fora. Não vai te resultar em nada, não vai ser benéfico para você e nem para o agressor, né? Olhando pelo seu ponto de vista. Comece a aceitar aí as diferenças, né? Se você viver esperando que as pessoas sejam como você, dificilmente você vai construir relações saudáveis. Aprenda a somar suas relações, ao invés de querer que as pessoas sejam igual a você, ou imaginar que a sua forma de agir tem que ser a mesma forma que a outra pessoa age. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim: mas Alex, eu cheguei todo feliz, eu falei bom dia, boa tarde, eu falei, fui super gentil, e a pessoa foi super seca, super grossa comigo, nem olhou para minha cara. Tudo bem, é a realidade dela. Aceita essa diferença. Lembre-se o que eu falei lá no início: a sua realidade não é a realidade da pessoa. O seu humor não é o humor da pessoa, tá? Isso não é algo que você aprende, anota no papel e, pô, legal, aprendi aqui com o Alex, vou mudar minha vida. Isso é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de grão em grão. Então você tem que levar isso para o seu dia a dia, né? Falou bom dia, foi educado com uma pessoa e essa pessoa te respondeu de forma agressiva, de uma forma que não foi confortável para você. Gente, não liga. Você escolheu ser feliz, muda o seu foco, tá? Aceita as diferenças, entenda que a realidade naquele momento daquela pessoa não é a mesma que a sua. Então não exija dela aquilo que você está fazendo, né? Lá as pessoas falam assim: não trate os outros, não trate mal as pessoas, não trate as pessoas da forma como você não queria ser tratado. Com certeza, eu acho que é uma premissa que a gente tem que levar. Nossa mãe, nossos avós ensinam isso, mas a gente tem que entender também que não são todos que têm essa consciência, né? Às vezes esse bom senso, e às vezes assim, as pessoas estão passando, às vezes naquele momento a pessoa está passando por uma situação difícil.
Nós temos aí muitas pessoas que são muito racionais, são muito lógicas, e para essas pessoas é difícil lidar com algumas coisas, principalmente com pessoas que são muito positivistas, muito positivas, né? Elas acabam aí se esquivando por uma série de questões, por uma série de crenças, por uma série de coisas que acabam limitando elas de lidar com esse tipo de emoção, lidar com esse tipo de pessoas. Eu confesso para vocês, às vezes você lidar com uma pessoa que ela é extremamente positiva, totalmente motivadora, super alto astral o dia todo, às vezes é chato. Tudo que é o extremo é chato, tudo que é o extremo não é legal. Então nós temos que saber dosar, nós temos que saber a hora de nós sermos extremamente motivados, a hora que nós temos que saber que nós temos que ser mais quietos, mas algumas premissas são básicas. Ter educação, respeitar o limite e as crenças daquela pessoa, e aí eu não estou falando de crenças religiosas, estou falando de crenças dela. Ela age daquela forma porque ela tem uma crença, ela acredita em algo, ela acredita que o mundo é daquela cor. E nós temos que respeitar essas diferenças. E não podemos, em hipótese alguma, querer mudar essa vida dela. É a forma dela lidar com essa situação, tá certo? Então vamos ser mais conscientes, vamos ter mais bom senso e passar a aceitar a diferença dessas pessoas que estão à nossa volta, no qual nós não nos damos muito bem, ok? Tenha compaixão, né? Essa é uma palavra que a gente escuta muito, principalmente dentro do budismo e dentro de outras crenças religiosas. Tenha compaixão. Lembre-se o seguinte: todas as pessoas têm histórias e convicções diferentes, tá certo? Por isso, o ideal é compreender o indivíduo, compreender o contexto que ele vive e seus valores pessoais, inclusive perante aquela situação. Em vez de ficar apenas julgando, procure conhecer a história de vida do arrogante, dessa pessoa difícil, e assim entender o seu comportamento. Aceite e respeite a forma que o outro é. A partir do momento que nós nos colocamos no lugar do outro e tentamos entender o porquê que ele age dessa forma, por que ele está lidando dessa forma, por que ele é arrogante, por que ele é grosso, enfim, mal educado, nós não sabemos como foi a criação dessa pessoa, nós não sabemos quais são as crenças que foram implantadas nessa pessoa lá atrás, na infância dela. Então, como nós começamos a tentar entender, a tentar compreender, né, a ter compaixão, fica mais fácil, mais leve de nós aceitarmos. Isso não quer dizer que vai mudar a postura da pessoa, não quer dizer que a pessoa vai ser menos difícil ou menos arrogante. Não, a pessoa vai continuar sendo exatamente a mesma coisa. A única diferença é que você vai deixar de se afetar tanto ou nada, não vai se deixar de afetar nada pela posição na qual a outra te impôs, tá certo? O estado emocional da pessoa não vai contaminar o seu estado emocional. E lembrando, as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, ele é baseado, tá? 98%, 99%, na minha opinião, em todo o nosso estado emocional. Então, se eu estiver num estado emocional depressivo, com raiva, com ódio, enfim, negativos, vamos colocar de forma negativa, as minhas atitudes, as minhas posturas serão desta forma. Agora, se eu me encontrar num estado emocional alegre, positivo, compreensivo, muito provavelmente todas as minhas ações que eu tiver perante aquela questão, na vida ali, naquele momento, vão ser positivas, tá certo? Então lembre-se disso, o seu estado emocional vai ditar as suas ações, tá certo? Então não bote a culpa no outro. Ah, eu xinguei, eu tô bravo porque o outro fez tal coisa. Esqueça o outro, você tá bravo porque foi assim que você lidou com essa emoção. Foi assim que a sua mente lidou com aquela situação difícil, daquela pessoa arrogante, difícil. Agora, se você conseguir seguir esses passos e outros que você pode buscar, você com certeza vai mudar a sua postura, a forma como você vai lidar perante essas situações. E com certeza você não vai se deixar afetar tanto por essas pessoas tão arrogantes, tão provocativas, tá ok? Bom, outro passo muito importante é ajude sempre que possível, tá?
Converse seriamente com a pessoa que é arrogante, com a pessoa que é difícil, sem fazer críticas, tá? Não coloque ela numa posição de agressora e também não coloque ela numa posição de vítima, tá? Diga o quanto ela é importante e especial. Exalte as qualidades dela, porque tá certo, a pessoa está sendo arrogante, a pessoa está sendo difícil, tá? Mas exalte as qualidades dela, tá certo? Não é possível que uma pessoa assim não tenha nada de positivo, não tenha nada para nos agregar, para agregar na situação, para agregar no nosso convívio, no nosso espaço, tá? Então, diga o quanto ela é importante, diga o quanto ela é especial, mesmo se não tiver razão o tempo todo, tá certo? Mas quando nós fazemos isso, a pessoa prende atenção, a pessoa para e fala, não, peraí, por que ele está falando? Eu não tinha pensado, a pessoa começa a se colocar numa posição, peraí, eu estou sendo visto, eu estou sendo interpretado, peraí, essa pessoa está prestando atenção em mim, tá? Principalmente, destaque a importância de respeitar a opinião dela, né? Não quer dizer que você tenha que concordar com ela, olha, eu concordo, tá certo, tudo bem, não seja cínico, não seja irônico, mas compreenda, faça ela compreender, desculpa, que você aceita a opinião dela. Você compreende, você aceita, você respeita a opinião dela, mas não quer dizer que você acatou a opinião dela, tá certo? Não deixe pontas falhas, como a gente fala, não deixe isso, sabe? Seja realmente aberto, honesto, e não use com ironia, não use com sarcasmo, porque com certeza tudo que você está construindo com essa pessoa que é difícil de lidar e que você tem que lidar com essa pessoa, vai ser mais difícil ainda e ela vai perder confiança, vai perder credibilidade com você. Desenvolva, tá, a sua inteligência emocional. E como é que é desenvolver a sua inteligência emocional? Você tem que começar a se conhecer, tá? Em qualquer trabalho, em qualquer situação, seja um trabalho profissional, seja um trabalho pessoal, familiar, social, cultural, seja para você lidar com seu filho, para você lidar com sua esposa, com seu marido, com seus amigos, com o periquito, com o cachorro, com qualquer que seja, principalmente, inclusive, religiosamente falando, você tem que se conhecer. Você tem que saber os seus pontos fortes, você tem que entender os seus pontos fracos, quais são suas competências, quais são os seus dons, o que realmente você veio, qual é o seu propósito de vida. E esse é um trabalho que você faz em meia hora, em uma hora, você senta, faz um curso e acabou. Você vai no seminário, vai num dos meus seminários de inteligência emocional e, pô, legal, mudei minha vida. Com certeza vai mudar a sua vida, mas você vai ter que aplicar aquilo no seu dia a dia, né? Não adianta você só absorver informação legal, concordar com aquilo tudo, fazer sentido para você e você não aplicar isso no seu dia a dia. Então, desenvolver a inteligência emocional, principalmente para lidar com as pessoas, é aprender a lidar conosco, aprender a lidar com nós mesmos. O que me irrita? Por que aquela pessoa, aquela atitude que aquela pessoa está tendo, está me irritando tanto? Com certeza existe aí algo semelhante naquilo que a pessoa está fazendo com você. Tenho certeza, pensa nisso. E você vai fazer muito sentido para você o que eu estou te falando. Então, busque o autoconhecimento, busque a autorresponsabilidade, tá certo? Não permita que os seus sabotadores internos te prejudiquem. Por isso é muito importante você fazer um trabalho de coaching, um trabalho de inteligência emocional, para realmente saber quais são as suas crenças limitantes, saber os seus sabotadores internos, aquilo que está te impedindo de ser uma pessoa melhor em qualquer âmbito, seja pessoal, seja profissional, seja social, familiar, não importa, tá certo? Espero realmente que vocês tenham gostado dessas dicas. Eu quero deixar um grande abraço para meus patrocinadores, psicóloga Marta Nogueira, Olivia Sato, Massoterapia e o escritório de advocacia Cláudio Stella de Bragança Paulista. E meus agradecimentos novamente à grande equipe da Rádio Mundial, Euri, que está aqui, Euri, né? Euri que está aqui na minha frente, grande abraço. A Zilei Berlardo, próxima sexta-feira o programa é com ela. Aos meus irmãos da Tenda Caminhos da Luz, a minha família, a minha esposa maravilhosa, aos meus filhos, um grande beijo, um grande abraço e que o grande arquiteto do universo esteja com todos nós. Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo programa. Até mais!